Olha, a gente começa essa edição do Bom Dia Alagoas retomando um caso mostrado ontem, aqui mesmo, né? Nós mostramos aqui no Bom Dia, que expõe a fragilidade dos órgãos de perícia do Estado. João Nicásio da Silva, de 91 anos, foi enterrado como indigente mesmo depois de ter sido reconhecido pelos parentes. O IML diz que não tem estrutura apropriada para fazer exames de DNA, que são essenciais para a identificação dos corpos. O diretor do Laboratório de Genética Forense da UFAL explica que existem outros métodos para identificação, mas afirma que o DNA é o mais eficaz. Ele diz ainda que o exame diminui a necessidade de exumação de corpos. Se você enterrar as pessoas, sepultar as pessoas, e não houver uma identificação segura, muitas vezes há necessidade de exumar para voltar a uma identificação. Por isso que é importante a identificação. Se não for possível a identificação, pelo menos então a coleta de amostras biológicas desses cadáveres para um banco de dados de amostras, para que se possa fazer logo a seguir, logo que possível, a identificação ou pelo menos traçar o perfil genético dessas amostras, desses cadáveres e estocá-los eles num banco de dados. Mas a direção do Instituto Médico Legal diz que tem dificuldades para armazenar as amostras humanas que não foram identificadas. A nossa demanda é muita. E você tem que ter um local apropriado. Nós temos 2 freezers e já está na fase final de sua competência, do seu volume. O problema do IML veio à tona porque na semana passada, João Nicásio da Silva, de 91 anos, foi enterrado como indigente em Arapiraca, mesmo depois de ter sido reconhecido por familiares. O IML da cidade não realizou sequer a coleta de DNA. O Instituto Médico Legal não faz exames de DNA há quase 1 ano e meio, época em que terminou o convênio firmado com o Laboratório de Genética Forense da UFAL. O diretor do IML afirma que a Secretaria de Defesa Social já tinha sido informada do problema. No momento que houve o término, automaticamente a Secretaria foi informada disso. A Perícia Oficial do Estado divulgou uma nota informando que um novo laboratório deve ser instalado no Centro de Perícia Forense, que sequer começou a ser construído. A nota diz ainda que, enquanto isso não acontece, a Secretaria de Defesa Social tenta firmar um contrato com o laboratório da UFAL. O Ministério Público diz que a falta de exames periciais prejudica a tramitação de processos na Justiça. E o que é que ocorre? Quando precisamos desse tipo de perícia, é preciso que se remetam as amostras para outros estados, para se pedir, por caridade, que esse estado realize o exame. A promotora Carla Padilha diz que uma ação foi ajuizada. Isso está nas mãos do Poder Judiciário, certo? Hoje o que nós temos é o descumprimento explícito de uma decisão judicial que fixou um prazo para o IML ser transferido para um local que dispusesse de condições de salubridade, de higiene e de segurança para funcionamento. Essa decisão já foi prolatada há muitos meses e o Estado, lamentavelmente, até hoje não cumpriu.